Descubra os 9 salmos secretos que blindam seus filhos contra todo o mal. Não deixe para depois. Você já se perguntou como algumas mães conseguem fechar os olhos e dormir em paz, mesmo quando o mundo parece girar em direção ao caos, cercado por notícias de violência, tragédias repentinas, perigos que se escondem atrás de cada esquina e incertezas que insistem em rondar a cabeça até o último suspiro do dia? Será que existe realmente um segredo capaz de blindar os filhos de todo o mal? Ou tudo não passa de ilusão? No íntimo de toda mãe e de todo pai que leva a sério a missão de cuidar, existe um desejo que atravessa gerações: proteger os filhos de tudo aquilo que as mãos não alcançam, daquilo que o olhar não enxerga, dos riscos que ninguém prevê e dos perigos que só a vida, às vezes, revela. Esse desejo é tão antigo quanto a própria existência humana. Basta olhar para a Bíblia e perceber que desde os primeiros relatos de famílias, Deus já falava sobre cuidado, segurança, proteção e livramento. Ainda assim, por mais que cada geração busque novas respostas, novas tecnologias, mais informação, a sensação de impotência persiste. O medo do amanhã, o receio de que algo ruim possa acontecer, a ansiedade diante de tudo que não se pode controlar, se tornam companheiros silenciosos. Existem mães que não conseguem repousar antes de checar pela última vez se o filho está bem, se a porta está trancada, se a janela está fechada, se as ameaças estão realmente do lado de fora. Outras, mesmo distantes fisicamente, sentem a inquietação de não poder fazer mais nada, além de esperar por uma mensagem, um telefonema, uma notícia que traga alívio ao coração. O fato é que a preocupação nunca descansa quando se trata de quem amamos. Ainda assim, há uma escolha que poucos conhecem, mas que está disponível para todo aquele que decide confiar no que a Bíblia ensina. Esse caminho não se trata de superstição, não se baseia em fórmulas mágicas, simpatias ou mantras vazios. Não exige rituais complexos, não é reservado para religiosos profissionais, nem depende de algum tipo de experiência sobrenatural exclusiva. O segredo está acessível diante de qualquer pessoa que se disponha a conhecer e aplicar um princípio simples, antigo e absolutamente transformador: a proteção baseada na palavra de Deus, revelada nos Salmos. Durante séculos, homens e mulheres de fé buscaram refúgio não apenas nas paredes das suas casas, mas naquilo que vem do alto. Não importa se você tem muito ou pouco estudo bíblico, se cresceu em ambiente religioso ou se está conhecendo agora as promessas que Deus deixou. O acesso à verdadeira proteção não está condicionado ao seu passado, às suas experiências, ao seu histórico familiar, nem mesmo à sua capacidade de compreender todos os mistérios espirituais. Está ligado à decisão de confiar e praticar aquilo que já foi revelado. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas os Salmos foram escritos em tempos de crise, perseguição, incertezas políticas, ameaças reais e perigos constantes. Eles carregam o peso de homens e mulheres que, em meio à aflição, encontraram uma resposta segura. Cada versículo, cada oração, cada clamor registrado, ali nasceu do encontro entre o medo humano e a segurança que só Deus pode oferecer. É por isso que não há nenhuma outra fonte de proteção mais confiável. Enquanto tantos procuram respostas em lugares incertos, a Bíblia permanece oferecendo um abrigo seguro para quem decide colocar a palavra em prática. Se você sente que já tentou de tudo, que já orou de todas as formas, que buscou proteção para os seus filhos e mesmo assim ainda sente uma inquietação que não passa, essa mensagem é para você. Hoje você vai descobrir como transformar preocupação em paz, insegurança em confiança, dúvida em descanso. A diferença está em uma escolha, em um passo de fé,
em um convite que pode ser aceito agora, sem esperar por mais uma noite mal dormida, sem adiar o que pode transformar a sua história e a da sua família. O convite não é para um ritual vazio, nem para uma experiência distante da sua realidade. É um chamado para praticar aquilo que já foi testado e aprovado por gerações inteiras de pessoas que experimentaram o livramento, a paz e a proteção que vem de Deus. Prepare-se para conhecer uma forma completamente nova de enxergar a segurança dos seus filhos, baseada em princípios eternos, simples e acessíveis. O segredo está pronto para ser vivido, e quem decide conhecer nunca mais olha para trás com o mesmo medo. Você não precisa esperar que algo aconteça para buscar proteção. A hora é agora. O caminho está diante de você. E a escolha, hoje, pode mudar o rumo da sua família para sempre. A cada notícia inesperada, o coração aperta. O mundo mudou. E com ele, o tipo de preocupação que as famílias carregam. Não basta mais fechar a porta ou olhar pela janela, porque o perigo se esconde onde menos se espera. A sensação de impotência toma conta quando percebemos que, por mais que amemos, não temos o poder de guardar cada passo dos filhos, nem de proteger contra todas as ameaças que surgem pelo caminho. Quem ama sabe que há noites em que o sono não vem, que a mente fica inquieta, revisitando cada decisão, cada conselho, cada oração feita ao longo da vida. A dúvida aparece quando menos esperamos. Será que meu filho está mesmo protegido? Como confiar quando a insegurança ronda o tempo todo? A Bíblia não ignora essa angústia, pelo contrário, mostra exemplos profundos de quem também sentiu medo, viveu a incerteza e, mesmo assim, escolheu confiar. Basta lembrar de Joquebede, mãe de Moisés, diante do decreto de morte. Em vez de sucumbir ao pânico, ela decidiu colocar o filho nas águas, confiando que Deus cuidaria daquilo que suas mãos não podiam mais segurar. O que se passou no coração dessa mulher ao soltar a pequena cesta no rio? O que sente cada mãe ao perceber que chega uma hora em que não é mais possível controlar todas as circunstâncias? A história de Ana, mãe de Samuel, traz esse mesmo retrato. Angústia, lágrimas e a entrega total nas mãos de Deus, porque nenhum conselho humano era suficiente para aliviar sua dor. Essa conexão atravessa gerações. O medo de perder, o receio de não estar presente, a sensação de estar diante de um mundo imprevisível, são sentimentos compartilhados desde os primeiros capítulos das Escrituras. Não há vergonha em reconhecer a fragilidade, nem em admitir que o medo faz parte da jornada de quem ama profundamente. Só quem se preocupa entende o peso de desejar o melhor, mas sentir que muitas vezes as próprias mãos não alcançam o suficiente. Esse sentimento é tão verdadeiro que nas palavras dos Salmos encontramos clamores sinceros de quem reconhecia sua limitação diante dos perigos da vida. Hoje, talvez você se enxergue nessas histórias, sentindo o peso de uma responsabilidade maior do que qualquer força humana pode suportar. Talvez lembre de noites em que apenas orou em silêncio, pedindo a Deus que guardasse seus filhos, ou de momentos em que só o consolo da fé conseguiu acalmar o coração. Esse cenário não é novo, nem é sinal de fraqueza, mas de amor genuíno, daquele que enfrenta o medo para proteger quem mais importa. A pergunta permanece: como encontrar paz real em um mundo tão inseguro? Como descansar, sabendo que existem riscos que nenhum cuidado humano é capaz de afastar totalmente? A resposta já foi vivida por mães e pais que decidiram não apenas confiar, mas praticar a palavra em momentos críticos. Os Salmos revelam orações que nascem da dor, mas também da certeza de que Deus não falha em proteger aquilo que lhe é entregue. A paz começa quando entendemos que a proteção verdadeira não vem do esforço humano, mas do cuidado divino,
E é sobre isso que esta mensagem fala: transformar inquietação em confiança, medo em descanso, através de um caminho já trilhado por aqueles que confiaram antes de nós. Chegou o momento de aprender, de renovar a esperança e de descobrir que existe sim uma forma de proteger quem amamos, mesmo quando nossos braços não podem ir além. Existe um segredo antigo, pouco explorado pelas gerações modernas, que permanece à disposição de todos que buscam uma resposta definitiva para o medo e a ansiedade quanto ao futuro dos filhos. Diferente das soluções passageiras oferecidas pelo mundo, esse segredo não depende de esforço sobre-humano nem de controle absoluto sobre as circunstâncias. Ele foi revelado por Deus nas páginas da Bíblia, especialmente nos Salmos, e validado ao longo dos séculos por pais e mães que, em meio ao caos, encontraram refúgio e segurança para suas famílias. Os Salmos não são apenas poesias bonitas ou textos inspiradores. Eles são armas espirituais, declarações de fé que podem ser apropriadas hoje com a mesma autoridade com que foram escritas. Quando um pai ou uma mãe decide declarar esses salmos em oração, algo muda na atmosfera da casa. Medo começa a ceder lugar à confiança. Ansiedade se transforma em esperança, e a sensação de estar sozinho na luta contra o invisível dá lugar à convicção de que Deus guarda, protege e cerca cada filho com seu cuidado. O que milhares de famílias experimentaram ao longo do tempo está ao alcance de quem decide praticar. Não há necessidade de discursos rebuscados, nem de uma fé perfeita. Basta disposição para ouvir, crer e agir. A proteção divina é acessível, não importa a sua história, não importa a distância em que o filho se encontra, nem as situações que fogem do seu controle. Os salmos se tornam um escudo real, um abrigo que nenhum perigo é capaz de atravessar. O segredo está em transformar cada versículo em uma oração viva, colocando o nome do filho diante de Deus, como fizeram as mães e pais da Bíblia em seus momentos de maior vulnerabilidade. Hoje, a diferença entre viver atormentado pela dúvida ou experimentar uma paz que excede todo o entendimento está em uma decisão. A palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. É chegada a hora de fazer como as gerações que venceram batalhas invisíveis e confiar naquilo que é eterno. Se você deseja experimentar esse escudo de proteção, basta decidir que não vai deixar para depois o que pode ser vivido agora. Fique até o final, mergulhe nessa jornada e descubra como cada detalhe pode se tornar uma nova história de livramento e segurança para a sua família. O segredo está disponível, pronto para ser ativado por meio da fé, e cada oração feita a partir desses princípios é capaz de mudar destinos, proteger trajetórias e restaurar a confiança de quem ama. A diferença entre uma vida marcada pela ansiedade constante e a experiência de caminhar em paz está muitas vezes em decisões simples, que não podem ser adiadas. Os dias têm se tornado cada vez mais imprevisíveis, e o que era segurança ontem hoje parece frágil diante de tantas notícias que assustam. Não existe manual infalível, mas existe um convite urgente para quem entende que proteção não pode esperar. São 9 salmos, revelados na Bíblia, que representam a linha divisória entre o medo paralisante e a confiança inabalável. Eles não servem apenas para acalmar o coração, mas são instrumentos de guerra espiritual, capazes de bloquear ataques visíveis e invisíveis contra os filhos. É fácil postergar aquilo que não é palpável, adiar a oração, deixar para amanhã o que poderia transformar a rotina da sua casa hoje. Mas o tempo não espera. Há situações que exigem posicionamento imediato, escolhas que precisam ser feitas antes que se tornem lembranças de uma oportunidade perdida. A experiência mostra que quem decide se antecipar, quem cobre os filhos com oração antes da tempestade,
Atravessa os dias difíceis com uma paz inexplicável. Não espere que algo aconteça para agir. Não permita que o medo dite o ritmo da sua casa, nem que o inimigo se aproveite de brechas abertas pela indiferença ou pelo cansaço. Tome a decisão agora. Escolha ser a mãe ou o pai que não negligencia o poder da palavra, que faz das orações seu maior legado, que entende o valor de blindar o futuro dos filhos por meio de atitudes concretas. Esses 9 salmos não são apenas consolo, são armas que atravessam gerações, barreiras e circunstâncias. Enquanto muitos se acomodam à insegurança, você pode construir uma muralha espiritual ao redor de quem ama. A hora de agir é agora. O tempo de esperar por soluções externas terminou. Não deixe para depois o que pode garantir proteção, paz e esperança para sua família hoje. Deus já deixou o caminho pronto, só falta a sua decisão. Tudo que você está prestes a receber tem base sólida, firmada na autoridade de Deus, revelada nas Escrituras, e não em tradições humanas ou conselhos passageiros. A segurança verdadeira não se constrói sobre promessas vazias, mas sobre aquilo que o próprio Deus determinou para aqueles que confiam em sua palavra. Grandes líderes espirituais de diferentes épocas e lugares, como Billy Graham, Miles Monroe e Luiz Palau, sempre ensinaram que há poder real e imediato quando alguém decide se posicionar em oração usando a palavra como espada. Essa não é uma teoria abstrata, nem um privilégio reservado a poucos. É um princípio universal e atemporal, acessível a toda mãe, a todo pai, a toda pessoa disposta a agir em fé. Os salmos selecionados aqui foram escolhidos não apenas por sua beleza, mas por serem instrumentos de proteção real. Cada um deles traz promessas diretas, declarações que ativam o agir de Deus no invisível e liberam paz sobre o coração inquieto. A linguagem é acessível, o método é simples e pode ser praticado em qualquer contexto, por qualquer pessoa, a qualquer hora do dia ou da noite. Não importa se o seu filho está perto ou longe, se você se sente forte ou frágil, se o passado te trouxe experiências de fracasso ou vitória. O acesso à proteção divina é imediato e igual para todos que creem e decidem agir com base no que a Bíblia diz. A vantagem de quem aplica esses princípios é experimentar não só uma mudança interna, mas resultados práticos na rotina, no sono, nas conversas, nas escolhas dos filhos e no ambiente do lar. A cada oração feita a partir dos salmos, o medo perde espaço, a ansiedade diminui e a fé se torna escudo para o dia a dia. Você pode aprender e aplicar tudo agora, sem precisar de longos estudos ou preparação especial. A cada passo, seu coração vai entender que não se trata de superstição, mas de um pacto real, firmado pelo próprio Deus com aqueles que escolhem andar em aliança com Ele. O resultado: paz autêntica, proteção que vai além dos sentidos e uma fé fortalecida que não se abala diante dos desafios. Chegou a hora de acessar esse recurso eterno e transformar o jeito de proteger quem mais importa. Em toda a história da Bíblia, não faltam relatos de pais e mães diante de situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Imagine por um instante a noite em que Joquebede precisou tomar a decisão mais difícil de sua vida. O decreto de morte sobre todos os meninos hebreus ecoava por toda parte. Diante de um governo opressor, sem garantia alguma, ela precisou confiar além do seu próprio entendimento. Ao preparar o pequeno cesto de junco, ela não tinha certezas, apenas a convicção de que Deus poderia proteger seu filho onde suas mãos jamais poderiam chegar. Aquela entrega não foi um gesto de fraqueza, mas de fé ousada, uma decisão movida por esperança e desespero ao mesmo tempo. Naquelas horas silenciosas, Joquebede recorreu àquilo que há de mais puro, o clamor de uma mãe que se recusa a abrir mão do filho para o medo.
Enquanto o cesto deslizava pelas águas do Nilo, não havia garantias humanas, mas havia uma promessa. A Bíblia mostra que Deus honrou aquela confiança, transformando uma situação de tragédia em início de libertação para um povo inteiro. O menino Moisés, destinado à morte, foi encontrado pela filha de Faraó, e sua vida não apenas foi preservada, como se tornou canal de milagre e transformação. A história de Joquebede é só um exemplo de como a palavra vivida no limite da dor se transforma em força sobrenatural. Da mesma forma, Ana enfrentou longos períodos de choro e angústia, carregando a dor de não ter filhos até o dia em que derramou sua alma diante de Deus no templo. Seu clamor foi ouvido, e Samuel nasceu como resposta direta de uma oração carregada de sofrimento, mas também de fé genuína. Essas histórias não são lendas distantes, mas exemplos reais de que, mesmo nas horas mais difíceis, a confiança em Deus e o posicionamento na palavra abrem caminho para o impossível acontecer. Não existe noite longa demais quando a esperança é depositada nas mãos daquele que tudo pode. Nessas horas, o que poderia ser tragédia se torna início de transformação. A diferença entre noites mal dormidas, marcadas pelo medo, e a paz que excede todo o entendimento está na decisão de confiar na palavra e agir conforme os princípios que ela ensina. Antes de conhecer e praticar o que está sendo revelado aqui, o coração vivia em alerta constante. O menor sinal de perigo era suficiente para tirar o sono, trazer pensamentos de preocupação sem fim e transformar a rotina em um ciclo de ansiedade e vigilância. As perguntas vinham sem aviso. Será que meus filhos estão seguros? Será que estou fazendo tudo o que posso? Cada notícia ruim parecia um lembrete de que o mundo é imprevisível e de que, por mais cuidado que exista, o controle escapa por entre os dedos. As orações eram feitas muitas vezes na esperança de amenizar a tensão, mas não encontravam sempre o descanso necessário para acalmar a alma. Mas, ao descobrir o poder da oração baseada nos Salmos, algo mudou profundamente. A ansiedade deu lugar à confiança. As noites, antes dominadas por pensamentos de medo, passaram a ser ocupadas por declarações de fé. Em vez de imaginar perigos e tragédias, a mente começou a se preencher com promessas divinas. O ambiente da casa se transformou. A atmosfera de preocupação deu lugar à presença de paz, mesmo em meio a notícias difíceis. O medo não desapareceu de forma mágica, mas perdeu o domínio, porque agora existia uma convicção firme de que aquilo que estava nas mãos de Deus não podia ser ameaçado pelo acaso. A ponte entre o antes e o depois está na prática constante da palavra. O que parecia inalcançável se tornou rotina. O que antes causava insegurança passou a ser enfrentado com coragem. Ao perceber que a autoridade para proteger os filhos não vem só do cuidado humano, mas da aliança com Deus, nasce uma segurança que não depende das circunstâncias. A cada declaração de um salmo, o coração se fortalece, a mente se aquieta e a confiança se renova. Não se trata de uma mudança emocional passageira, mas de uma transformação real, sustentada pelo próprio Deus. Ao trilhar esse caminho, você vai perceber que existe descanso até nos dias mais incertos, força para enfrentar as batalhas diárias e esperança renovada a cada manhã. O segredo é continuar avançando, declarando, vivendo a palavra, porque toda transformação verdadeira começa na decisão de confiar no que Deus já prometeu. O poder dos Salmos só se revela plenamente quando sai das páginas da Bíblia e passa a ser vivido no cotidiano. Aprender a orar cada salmo é assumir uma postura ativa de fé, trazendo a palavra para dentro da sua casa e usando a autoridade que Deus concedeu. Não se trata apenas de repetir textos, mas de personalizar cada versículo,
colocando o nome do filho, a situação que está enfrentando, o medo específico que tira o sono. Esse é o segredo dos homens e mulheres que experimentaram milagres: transformar promessas em oração, tornar a palavra uma conversa direta com Deus sobre a realidade que se vive. Pegue papel e caneta, anote cada um dos salmos que serão apresentados e, desde já, escolha um horário para orar. Não precisa ser um momento longo ou complicado. Pode ser antes de sair de casa, no caminho para o trabalho, enquanto prepara o café ou antes de dormir. O importante é fazer disso um hábito, um ritual de proteção espiritual que se repete até se tornar parte da rotina. Dê um passo além. Ao orar, diga em voz alta o nome do filho, declare a promessa sobre a vida dele, peça que Deus envolva em cuidado e proteção onde você não pode estar. Se quiser, escreva um bilhete, coloque um versículo na mochila, envie uma mensagem rápida com uma palavra de bênção. Cada gesto carrega poder, porque a palavra, quando liberada em fé, nunca volta vazia. Seja detalhista. Olhe para cada situação específica: ansiedade, decisões importantes, novas amizades, desafios na escola, saúde física e emocional. Use os salmos como escudo em todas essas áreas. Não espere perfeição, nem se preocupe se a oração parece simples. Deus ouve a sinceridade, responde ao clamor e honra quem escolhe confiar em sua promessa. Transforme os salmos em sua primeira resposta diante do medo e a cada vitória celebre, sabendo que a proteção divina não é teoria distante, mas realidade acessível para todo aquele que decide viver a fé de forma prática e diária. Salmos para o medo. O medo, visível ou silencioso, ronda a vida de quem ama. Os perigos que ameaçam filhos nem sempre são anunciados. Muitas vezes, aparecem disfarçados nas pequenas escolhas, em ambientes inesperados, nas notícias que chegam de repente, nas preocupações que se acumulam ao longo dos dias. Nessas horas, os salmos se tornam um refúgio real, capazes de blindar a mente e o coração, trazendo segurança para o que está além do alcance das mãos. Ao orar com base nessas palavras, você declara em nome de Deus que nada terá mais autoridade sobre a vida dos seus filhos do que as promessas daquele que criou todas as coisas. Salmos como o 91, o 121 e o 27 são escudos poderosos nessas situações. O Salmo 91 fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, afirmando que nenhum mal o alcançará, nem praga alguma chegará à sua tenda. O Salmo 121 apresenta Deus como aquele que não dorme, que guarda o ir e o vir, de dia e de noite, prometendo cuidado constante em cada detalhe do caminho. O Salmo 27 reforça a confiança diante de qualquer ameaça, mostrando que o Senhor é luz e salvação, fortaleza em tempos de perigo, e por isso não há motivo para temer. A cada leitura, personalize. Diga o nome do seu filho, coloque as situações reais diante de Deus, declare que a proteção divina está acima de todo medo e peça para que cada promessa se cumpra na vida dele. Faça da oração baseada nesses salmos o primeiro passo diante de qualquer sensação de ameaça e repita sempre que a ansiedade tentar dominar. Assim, você não apenas enfrenta o medo, mas cria um ambiente de paz, onde a presença de Deus se manifesta de maneira concreta e transformadora. O medo pode até bater à porta, mas não encontra espaço onde a palavra foi declarada com fé e confiança. Imagine um dia comum, seu filho se preparando para sair de casa. Lá fora, o mundo segue imprevisível. Entre tantos caminhos possíveis, você não tem controle sobre o que acontece do lado de fora. Mas naquele instante, ao invés de apenas observar, você decide agir. Com a Bíblia aberta no Salmo 91, você ora em voz alta. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você menciona o nome dele, pede a Deus proteção nas amizades, no trajeto, nas decisões inesperadas.
No fundo, sabe que há situações em que o alcance das mãos não basta, mas a palavra atravessa fronteiras que o cuidado humano nunca poderia ultrapassar. Enquanto ele caminha, você lembra do Salmo 121, declarando que o Senhor guardará sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Ao longo do dia, quando a preocupação tenta ocupar a mente, você repete a promessa do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Percebe que, mesmo à distância, sua voz alcança onde você não pode estar, porque a oração baseada nas Escrituras não conhece barreiras. Assim, a paz vai se instalando, não porque o mundo se tornou seguro, mas porque a confiança está no Deus que não falha. Esse é o segredo vivido diariamente por quem escolhe usar a palavra como escudo. Não é sobre controlar, mas sobre entregar, declarar, confiar. Em cada rotina, em cada despedida, em cada desafio, a promessa é renovada. E mesmo sem perceber, você se torna parte daquelas histórias em que mães e pais experimentaram o agir de Deus, não pelo que podiam fazer, mas pela fé depositada no único que pode todas as coisas. Assim, pequenos gestos se transformam em muralhas espirituais, protegendo cada passo e cada decisão dos filhos, em qualquer lugar, a qualquer hora. Salmos para decisões e emoções. Na trajetória dos filhos, não são apenas os perigos externos que preocupam, mas também as escolhas diárias, os sentimentos intensos, as influências que chegam de todos os lados. O coração de mãe percebe quando um filho está inseguro, enfrentando dúvidas, amizades complicadas, decisões que podem mudar caminhos. Nessas horas, a palavra se torna ainda mais necessária, porque o mundo interior dos filhos precisa de direção e equilíbrio, tanto quanto o ambiente ao redor precisa de proteção. Salmos como o 23, o 139 e o 34 são fontes de sabedoria e consolo para momentos de indecisão, ansiedade e conflitos internos. O Salmo 23 revela o Senhor como o pastor que guia por caminhos seguros, mesmo quando tudo parece incerto, trazendo direção em meio ao caos e conforto nas escolhas difíceis. O Salmo 139 lembra que Deus conhece cada pensamento, cada sentimento, acompanha cada passo e entende até aquilo que ninguém mais percebe. Já o Salmo 34 destaca a proximidade de Deus aos corações quebrantados, fortalecendo o ânimo, renovando a esperança e ensinando que toda decisão pode ser submetida ao olhar amoroso do Criador. Ao orar esses salmos, declare sobre a vida dos filhos que Deus é guia e conselheiro, que nenhuma escolha será feita sem a presença do Espírito Santo. Peça clareza, discernimento, equilíbrio emocional. Ore para que eles tenham sabedoria nas amizades, força para resistir às pressões e paz para lidar com sentimentos difíceis. Não basta apenas desejar que eles acertem, é preciso envolver cada decisão, cada emoção, cada sonho, na proteção espiritual que só a palavra pode proporcionar. Dessa forma, você não apenas abençoa o futuro, mas constrói uma base sólida para que eles desenvolvam identidade, propósito e segurança emocional. A cada declaração, as incertezas vão perdendo força, e a certeza da presença de Deus cresce, trazendo firmeza diante dos desafios diários. Chegou o momento de fazer mais do que apenas ouvir. Agora é hora de envolver a sua família, de se unir a milhares de outras mães, pais, avós e pessoas que decidiram construir uma corrente de proteção espiritual em favor dos filhos. Não é só uma questão de fé individual. Existe poder quando muitos concordam em oração, quando nomes são declarados diante de Deus, quando famílias se levantam juntas para reivindicar as promessas da palavra. Por isso, escreva nos comentários o nome do seu filho, da sua filha, do seu neto, do enteado, daquele jovem que mora no seu coração.
Compartilhe para que outros façam o mesmo, formando uma rede viva de intercessão. Enquanto você escreve, enquanto ora, a atmosfera se transforma. Cada nome mencionado não é apenas um registro, mas um ato de fé, uma declaração de que aquele filho será protegido, guiado, amparado em todas as situações. Ore junto comigo, declare em voz alta a promessa de Deus. Peça proteção, sabedoria e livramento sobre cada nome. Juntos, criamos um ambiente de fé e esperança, fortalecendo lares, abençoando trajetórias, impedindo que o medo domine. Quanto mais pessoas envolvidas, maior a força da corrente, maior a confiança de que Deus ouve, responde e age no tempo certo. O que começa com um comentário se multiplica em milagres, testemunhos e novas histórias de proteção. Salmos para futuro e propósito. O futuro dos filhos é motivo de oração constante. Às vezes, o que tira o sono não são apenas os perigos de hoje, mas as perguntas sobre os caminhos que eles vão trilhar, as escolhas de vida, os sonhos, os desafios que virão com o tempo. O coração anseia por garantia de que cada passo será firme, de que haverá direção mesmo quando os olhos não puderem acompanhar, de que os filhos não andarão sozinhos. Para isso, existem salmos que direcionam o olhar para o amanhã e apontam para um propósito maior, alinhado com o querer de Deus. O Salmo 37 ensina a confiar no Senhor, entregar o caminho a Ele e esperar com paciência, sabendo que quem confia nunca é decepcionado. O Salmo 112 descreve a geração dos justos, homens e mulheres que deixam um legado de fé, cujos filhos são abençoados e seguros. Já o Salmo 20 clama por auxílio em tempos de aflição e celebra a vitória conquistada não pela força humana, mas pelo socorro do Senhor. Cada um desses salmos traz direção para a vida futura, prepara o caminho, planta sementes de propósito e confiança. Ore declarando que o futuro dos seus filhos está nas mãos de Deus, que cada escolha, profissão, relacionamento e desafio será acompanhado pelo olhar cuidadoso do Pai. Peça que eles sejam guiados em cada decisão importante, protegidos de atalhos perigosos e fortalecidos nos dias de dúvida. Declare que crescerão com identidade, senso de missão e coragem para cumprir o chamado que Deus reservou para cada um. Assim, você não apenas abençoa o presente, mas libera proteção e direção sobre toda a trajetória, do primeiro passo até os sonhos mais distantes. O amanhã deixa de ser fonte de medo e passa a ser território de esperança, porque a palavra já foi liberada e a confiança está firmada em quem nunca falha. Agora é hora de agir, de transformar o que ouviu em atitude diária, sem deixar para amanhã o que pode proteger quem você ama hoje. Durante os próximos 9 dias, escolha um salmo a cada manhã e declare sobre a vida do seu filho. Não precisa de momento solene, nem de grandes palavras, basta sinceridade e constância. Faça isso antes de ele sair de casa, durante o café da manhã, ao preparar o lanche ou até em uma mensagem rápida pelo celular. Se ele ainda for pequeno, leia o salmo em voz alta e peça a proteção de Deus. Se já é adulto, envie um bilhete, compartilhe um versículo, fale sobre o cuidado do Senhor em todas as circunstâncias. A cada dia, observe as mudanças no ambiente da casa, nas conversas, nas pequenas decisões que seus filhos vão tomar. Perceba como a paz se instala, como a confiança cresce, como o medo vai perdendo força. Não deixe de anotar testemunhos, registrar pequenas respostas e compartilhar aqui o que Deus fizer na sua família. Quanto mais rápido você decidir aplicar, mais cedo colherá frutos de proteção e esperança. Não perca a oportunidade de ver milagres acontecendo, de experimentar o cuidado de Deus no cotidiano, de mostrar aos seus filhos que a fé é prática, viva, acessível. O tempo de apenas ouvir já passou.
O momento é de colocar em prática, de viver o extraordinário no ordinário, de se surpreender com a fidelidade do Deus que guarda, conduz e honra cada oração feita com fé. Lembre-se de uma verdade inabalável: nenhuma oração feita com fé passa despercebida por Deus. Enquanto você ora, mesmo nos momentos de maior cansaço ou insegurança, o Senhor trabalha em detalhes que você nem imagina. Os salmos que você declarou sobre seus filhos não se perderam no vento, mas subiram como sementes que no tempo certo trarão frutos de proteção, livramento e paz. Ao escolher não viver mais pelo medo, você rompe ciclos antigos e planta esperança, coragem e confiança no coração da sua família. É possível construir uma nova história, onde a segurança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus, que vela por cada promessa liberada. Faça parte dessa geração que não se conforma com a insegurança, que transforma preocupação em oração, ansiedade em confiança, dúvida em passos de fé. Compartilhe esta mensagem com outras mães, pais e famílias que precisam dessa palavra. Inscreva-se para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada, inspirar suas decisões e proteger quem você mais ama. Deus está presente em cada detalhe, atento a cada nome, fiel para cumprir o que prometeu. Permaneça firme, continue declarando, porque seus filhos sentirão a diferença e você experimentará uma paz que só o Espírito Santo pode gerar. O futuro da sua casa está guardado naquele que nunca falha, e o tempo de viver essa realidade começa agora.